Muito bom. Está aberto aí para as perguntas. Tem um microfone lá atrás. Peço para levantar a mão. Pode falar, Sim? Eu tenho uma pergunta para cada palestrante, é muito rápida, muito objetiva. Primeira para o general Ribeiro Souto. Meu nome é Gil Duarte, sou do Grupo Canaris. General, em termos de pesquisa e desenvolvimento, que tem um hiato muito grave de coordenação de recursos, por que não criar uma espécie de um offset para pesquisa e desenvolvimento? Para o professor Miguel, eu gostaria de perguntar como é que está o diálogo atual entre a Agência Espacial Brasileira e a iniciativa privada. Eu li uma declaração do ministro Sérgio Rezende, está convidando um diálogo mais produtivo entre a iniciativa privada e a Agência Espacial. Finalmente, para o professor, desculpa, para o Almirante Othon, eu gostei muito da sua palestra, mas eu ainda sou tímido em relação a algumas coisas. Por exemplo, professor, há pouco tempo, uma grande revista de circulação falou sobre uma radiografia da cabeça dos militares brasileiros. O coronel fez uma exposição muito bacana de manhã. Como eu posso defender vamos dizer assim, a dissuasão de defesa e não confundir o projeto de Brasil Potência? Como que eu posso explicar isso para a sociedade civil organizada e para o empresariado moderno? Sendo que no Brasil Potência, a turma da planilha, como diria o nosso anfitrião Luiz Nassif, foi a primeira a liquidar os empresários. Eu não percebi bem qual foi o contexto em que você colocou a questão do offset. Quer dizer, você está partindo do pressuposto que a gente tenha que buscar fora as soluções. Não nesse sentido, não comprar equipamento... Comprar, fazer a parceria com cláusulas muito bem definidas em que haja essa possibilidade aí que você diz. Talvez, eu entendo o mecanismo de offset quando ou eu adquiro ou eu crio uma parceria com fortes responsabilidades do parceiro em nos transmitir alguma coisa. Por exemplo, se eu compro o míssil Igla da Ucrânia ou da Rússia, eu mando um engenheiro lá para o Instituto Russo, que faz a montagem, aquela coisa toda. Quer dizer, eu não sei se você falou o Instituto do Offset nesse sentido. Positivo, geral. Eu acho que é um paliativo quando nós estamos tratando com os países com um grau de desenvolvimento muito avançado que a gente. Quer dizer, eu acho que os companheiros da Marinha poderiam falar com mais propriedade sobre a produção do submarino, que eu não sei se estaria no bojo da questão do offset, mas eu prefiro olhar o submarino que foi comprado na Alemanha e o nosso pessoal, o pessoal da Marinha, procurou aprender, trazer para cá, e isto evoluiu muito. O offset, como a gente vê, como uma questão jurídica de um compromisso, eu não considero solução. Eu tive recentemente, por exemplo, na África do Sul, analisando a questão de parceria com a África do Sul, depois fui a Londres, fazer parceria com países que estão muito mais elevados que a gente, eu cunhei a expressão, é a parceria do coronel com o cabo. Com todo respeito pelo cabo, mas intelectualmente, do ponto de vista, ele teria que receber uma base de educacional muito forte para ele ter a parceria com o coronel. O coronel pode prometer o que quiser para ele, pode oferecer uma casa para ele morar, um salário mensal para ele. Eu não sei se o offset, não é que eu acho que não é a solução, eu não sei se é a solução. Quanto à questão da interação entre a agência brasileira e a iniciativa privada, é preciso lembrar duas coisas. A Agência Espacial Brasileira, ela não é órgão executor. Ela é um órgão que se incumbe de fazer com que o Programa Nacional de Atividades Espaciais, que é um consenso, em princípio, seja realizado. Programa esse que é revisado periodicamente e que, sob o auspício da própria agência,
e que leva em conta várias posições, inclusive da própria iniciativa privada. Eu entendo que há pontos positivos nessa interação, ou no diálogo, e há pontos negativos. Quer dizer, pontos positivos são aqueles em que há uma boa interação entre o programa espacial e a iniciativa privada. Por exemplo, o satélite sino-brasileiro, CIBERS, ele é feito com bastante interação com a iniciativa privada. Quer dizer, produzir o satélite exige que se façam encomendas na iniciativa privada. Isso é inevitável. Quer dizer, eu não consigo produzir o satélite dentro do INPE, não tem essas condições. A iniciativa privada é que fornece toda a parte de equipamentos para isso. Existe um outro programa que eu mencionei muito rapidamente, não entrei em detalhes, que é a fabricação de um módulo de serviço que vai servir de base para um conjunto de satélites brasileiros. Esse módulo de serviço ele está sendo produzido no Brasil por um consórcio de empresas brasileiras. Então, o consórcio é responsável pela entrega de subconjunto, de subsistemas disso. O consórcio, cada elemento do consórcio é responsável por um subsistema, tá certo? Isso foi objeto de uma licitação. Então, no momento que está faltando um subsistema aí, que é o sistema de controle de atitude de órbita, coisa desse tipo, que deverá ser contratado também, isso daí é um trabalho feito por as empresas. Onde que a coisa, vamos dizer assim, não está ainda suficientemente boa, e o meu colega Verde provavelmente até pode concordar com isso, é justamente na parte de lançadores. Na parte de lançadores, a parte industrial dos lançadores ainda, eu diria que é bastante precária e precisaria ser um pouco mais estimulada, e nós temos na Vibraz uma empresa, em particular na Vibraz, uma empresa em que essa parte industrial poderia ser, eu diria, até facilmente implementada. Então, tem seu lado positivo e tem seu lado negativo. Do lado de satélites, eu diria que ela está razoavelmente bem colocada no contexto de uma política industrial, dentro daquilo que eu falei, quer dizer, dentro daquele quadro. Ainda o Estado, quer dizer, a empresa pública, ou a entidade pública, ainda é responsável pela grande, vamos dizer assim, por ser o grande mentor e financiador da coisa e fazendo encomendas na empresa privada. Ainda não chegamos naquele estágio onde talvez se pretendesse chegar, que é onde outros lugares do mundo chega, que é ter uma empresa que seja um prime contractor, e seja responsável para a entrega do produto pronto, mesmo que esse prime contractor tenha que subcontratar partes de outras empresas. Nesse ponto nós ainda não chegamos. O entendimento que não é a perseguição da ideia de Brasil potência, e sim defesa, só será feito quando a discussão com a sociedade for muito ampla. Os países que tiveram sucesso nisso, por exemplo, foi citada a França, hoje a França tem o livro branco da defesa, quer dizer, o que ela pretende em termos de defesa está claramente. É lógico que os detalhes dos equipamentos são segredos, mas o que o país pretende politicamente, essa definição é a definição de sociedade, não é a definição dos militares. É uma frase que eu acho muito feliz, que o Clemenceau dizia que a guerra é tão importante que não pode ser decidida pelos militares, mas eu não concordo muito, mas no que diz respeito a material de defesa é tão importante que tem que ser uma definição de sociedade. Se nós não criarmos uma indústria de defesa nesse país, não tem pessoas entendendo o que é defesa, participando dessa atividade. Quer dizer, nós temos que transformar numa atividade normal da sociedade. E se isso for bem discutido, ficará bem desacoplado. O nosso país é um país que claramente ele pode se preocupar com defesa, ele não precisa se preocupar com projeção de poder. A gente é um país de dimensões continentais, com reservas minerais formidáveis, com reservas biológicas formidáveis,
com a diversidade racial formidável, que tem todos os elementos para a gente ter um país presente no mundo, ter uma cultura definida, ou seja, com uma personalidade definida que pertença à comunidade mundial e conviva com ela, mas com seus valores culturais, com a sua própria personalidade, sem querer impor nada a ninguém. Então, é essa definição, é esse entendimento da sociedade é que nos dará força. E não a definição, vamos ter isso, a definição sem discussão, sem dúvida, vai provocar questionamento. No momento que isso for muito bem decidido e digerido pela sociedade, isso terá uma força muito grande. Esse é o único caminho que eu vejo. Boa tarde, é Felipe Salles, editor da revista Base Militar. Tenho uma pergunta para cada um dos senhores. Provavelmente, Tom, quais oportunidades e riscos de uma parceria entre a Marinha e aquela empresa argentina que desenvolveu um reator atômico para uso em submarino e que foi recentemente discutido na visita da Cristina Kirchner ao Lula? Para o senhor Miguel Renzi, o que foi e como andou o apoio russo ao programa VLS após a explosão? Falou-se muito sobre esse apoio, que haveria um grupo de experts, etc. e tal, e a partir daí o negócio ficou meio nublado e ninguém sabe exatamente como é que isso caminhou e para onde foi e o que nós aprendemos. Continuando só a pergunta, usando o exemplo, né, esse aí é o exemplo de um caso de como é que é, acordo entre coronel e cabo? Né? Sim ou não? E, finalmente, para o general Ribeiro Soto, esse míssil superficiar montado em ombro e tal, MAMPAD, o senhor diria que é um concorrente ou um filho, entre aspas, do IGLA, que já é usado pelo EB? Obrigado. Pode começar. Bom, começando então a questão do apoio russo ao VLS. O primeiro apoio russo ao VLS foi na investigação dos motivos do acidente. Então, aí não existe propriamente nenhum problema de transferência ou de coisa desse tipo, mas simplesmente foi tentar procurar saber por que o acidente do VLS realmente ocorreu. Tratativas com os russos têm havido quanto não a uma transferência de tecnologia, porque na parte de lançadores, ou seja, bem ou mal, o almirante Otton tem razão, mísseis de uma certa forma, não posso negar que tem o seu uso como tal. Aliás, a origem do desenvolvimento pelo Comando da Aeronáutica, pelo Ministério da Aeronáutica, era justamente o desenvolvimento de mísseis. Então, isso daí, essa tecnologia não se transfere. Então, que no máximo, como devido ao fim da Guerra Fria, há um estoque de componentes para veículos lançadores na Rússia, e a Rússia vende esse estoque. Então existe, vamos dizer assim, tratativas de compra, por exemplo, de um estágio de propulsão líquida para o VLS, e essa venda seria uma venda feita pelos russos. Então, desnível tecnológico, se é isso que existe, existe. Aprender alguma coisa com isso, só se a gente desmontar, tá certo? E copiar. Coisa que já foi feita, por exemplo, pelo Japão, depois da guerra, sem dúvida nenhuma, é possível fazer isso. Tem itens que vão ser difíceis de reproduzir, com certeza. Não sei se isso daí responde a sua pergunta, mas, basicamente, já foi dito aqui que em tecnologias ditas sensíveis, principalmente aquelas que são consideradas de uso militar ou uso dual, não existe transferência de tecnologia, esquece. Por mais boa vontade que alguém diga que tenha, não tem. Não há. Bom, com relação ao míssil superficial que o CETEX está estudando e já tem um projeto básico, já tem os requisitos, é natural que o IGLA tenha sido examinado, porque é o único míssil antiaéreo dessa, digamos assim, dessa faixa que o Exército possuía. Agora,
foram analisadas as características técnicas de 21 mísseis existentes no mundo, considerados de baixa altura. Não é? Quer dizer, então, não apenas o IGLA. O IGLA talvez foi o míssil mais examinado, porque o Brasil tem o míssil IGLA. Não é? E tinha, até pouco tempo, os mísseis que restam. Eu não sei nem se eu devo dizer isso de público, mas nós desaconselhamos a sua utilização, a prorrogação do seu prazo de validade, exceto em circunstâncias muito excepcionais, porque ele está já caminhando para a obsolescência material, vamos dizer assim. Mas foram 21 mísseis examinados. E é preciso entender que determinadas características, determinados princípios e conceitos, há quem diga que o IGLA é cópia de um míssil americano. Eu não tenho conhecimento tecnológico, nem de engenharia, nem de qualquer ordem, para afirmar isso. Há um míssil antiaéreo americano que o IGLA é muito parecido em todos os aspectos. Com relação à sua pergunta sobre o submarino, depende de como a gente pretende. Se a gente pretende uma integração regional, dificilmente haverá assim um projeto para 2 países, como na Europa. Tem uma integração regional muito grande, mas a França tem o seu. Se for fusão, que se transformar num país só, aí certamente seria o caso. De modo que eu acho que, enquanto for integração, vai ser dificilmente a gente imaginar que um projeto desse, com esse grau de sofisticação, seja partilhado. Se a longo, eu, particularmente, eu vejo a integração, digamos, sul-americana como uma necessidade. Então, num projeto como esse, a gente pode até deve imaginar que componentes possam ser feitos de um país e outro, mas eu acho, num horizonte previsível, embora seja desejável a longo prazo, no horizonte visível, dificilmente a gente teria assim, os 2 países trabalhando num projeto de propulsão nuclear. Digamos, a gente tem que ser realista, vai ser difícil que isso ocorra. Agora, a longo prazo, a gente pode imaginar que essa integração regional vai até, digamos, pode-se até imaginar que num futuro um pouco mais remoto venha para uma fusão regional, que seria formidável em termos de humanidade, né? Não sei se isso é possível. Eu acho que enquanto for integração e não fusão, vai ser difícil. Essa é a minha opinião pessoal. Nivaldo Rinkel, do INPE. Uma pergunta mais para o Miguel, a respeito da parte de satélites ainda. A apresentação que foi feita, ela citou, em geral, ela cita muitos satélites de observação. Entretanto, na maioria dos programas espaciais do mundo, comunicações é o mais importante. E principalmente, digamos, no caso de defesa, de objetivos estratégicos, num país como o Brasil, quer dizer, a visada global proporcionada pelo satélite, ela é fundamental. Como é que o Programa Espacial Brasileiro aparentemente não trata desse assunto, ou trata muito superficialmente? Quer dizer, se nós vamos conseguir manter um programa espacial em pé, se a principal aplicação do programa espacial em todo o mundo é comunicações, ela está sendo, digamos, deixada de lado no Brasil. A resposta a isso é que as telecomunicações no Brasil são privatizadas. Quer dizer, uma vez que foi feita a Lei Geral das Telecomunicações, as telecomunicações foram privatizadas. E eu não posso forçar nenhuma empresa privatizada, a rigor, a comprar o produto que seja desenvolvido no Brasil. Essas empresas são predominantemente de capital estrangeiro, inclusive, e têm seus compromissos comerciais até com os próprios fornecedores no exterior. Então, essa é a primeira resposta dentro de um sistema, vamos dizer assim, comercial de telecomunicações. Existe um estudo que diz que o maior retorno sobre o capital é, de fato, no campo espacial, é, de fato, a parte de telecomunicações. E ela está nas mãos privadas. Então,
Isso é uma coisa que houve um investimento e está sendo feito. Bom, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto que se poderia argumentar é o seguinte: existe interesse, vamos dizer assim, mas não no sentido global, mas existe um interesse que telecomunicações, por exemplo, do Estado brasileiro, e aí eu poderia até colocar a chamada televisão pública, que está sendo cogitada, não é? Como um interesse do Estado brasileiro, se isso não deveria ser provido por um satélite de telecomunicações que pertença ao Estado brasileiro, como pertenceram anteriores. Temos comunicações militares, o próprio Ciscomis tem alguma coisa com isso, a banda X, tem comunicações de todas as forças em cima disso, há interesse dos militares em entrar na banda KU, potencialmente existem interesses de outros órgãos, Ministério da Justiça, Educação com Teleeducação, Ministério da Saúde com Telesaúde e coisas desse tipo, ou saúde à distância. Esses interesses existem e houve uma proposta já de um satélite chamado Satélite Geoestacionário Brasileiro. Eu diria que, de uma forma geral, uma coisa dessas existe a parte de comunicações no PNAE, quer dizer, no Programa Nacional de Atividades Espaciais. Porém, ela estaria, por legislação hoje em dia, a menos que ela se mude, limitada a coisa que seja realmente comunicação do Estado. Isso é uma coisa que precisa ser revista. Houve um estudo preliminar sobre o que seria esse satélite, diante de novas exigências de modificações de requisitos e coisas desse tipo. Esse assunto está, vamos dizer assim, em pauta de discussão e redimensionamento. O grande motivador dele, na verdade, foi o Sistema de Gerenciamento de Tráfego Aéreo, o CNS-ATM, tá certo? Mas que, dependendo do foco, poderia até ser considerado um sistema comercial na medida que as próprias empresas aéreas pagam por esse serviço ao Comando Aeronáutico ou à Infraero, que seja. Então, é uma coisa que também é discutível, porque no momento que entra-se com uma operação comercial dentro do sistema, está sujeito, por exemplo, a posição orbital, está sujeito a uma licitação pela Anatel. A Anatel é que coordena esse tipo de situação. Então, existem alguns problemas aí, como fazer, quais são as especificações, uma revisão das especificações, como fazer, como realizar. Não está totalmente descartado, mas também não é uma coisa necessariamente para já. O horizonte disso talvez seja para 2014, 2015, dentro desse tipo de horizonte, não é uma coisa imediata, não. Desculpa. É André, da revista Tecnologia e Defesa, e o website Defesa.net. Eu tenho uma questão sobre a relação entre iniciativa privada e o Programa Espacial Brasileiro. Você falou que na área de lançadores o relacionamento não é muito bom, poderia talvez ser melhor. E eu diria que dentro da área de lançadores, um dos projetos com maiores chances de sucesso é o do VSB-30. Inclusive já teve algumas unidades exportadas para a Alemanha. E havia um projeto no IAE no sentido de transferir a industrialização desse lançador para a iniciativa privada. Havia, inclusive, alguns grupos estrangeiros e nacionais também interessados em industrializar esse lançador. E agora não se fala mais nisso. Eu gostaria que você comentasse o porquê dessa situação atual. Não se fala, é força de expressão. Na Agência Espacial Brasileira se fala. Essa fala pode não ser ouvida fora da Agência Espacial Brasileira, mas que se fala. Se fala. Então, realmente, o assunto continua em pauta, quer dizer, já deveria ter acontecido, eventualmente até. Certo? Hoje mesmo estava discutindo com o engenheiro Verde, da Avibraz, sobre todas as possibilidades que existem e que nós precisamos manter um bom contato sobre essa parte realmente, porque, digamos assim, no VS-30 / VSB-30, eu entendo, embora isso não seja a minha área, certo? A minha área é mais voltada para satélite mesmo, eu entendo que não há grandes alterações, aperfeiçoamentos ou coisa que você chame, que precisem ser feitos dentro do Comando Geral de Tecnologia Aeroespacial. Porque se houver algum aperfeiçoamento, indústrias competentes são perfeitamente capazes de fazê-lo, se necessário. Então, eu diria que conversas, quer dizer, fala-se, sim, só que isso não transparece para o público. Bom, queria agradecer muito os três palestrantes aí, o dia continua animadíssimo aí, e
partir para a próxima etapa. Muito obrigado, então. Pela apresentação. Colocar o capitão aqui.